Gente, o bate-papo de hoje, essa conversa que a gente tem aqui, esse programa que a gente mantém aqui, que a gente chama de vídeo, mas é áudio, porque nós somos uma rádio, né? Então, hoje, como eu tenho falado, não vou abordar nada de geopolítica, porque não tem nada assim de grande vulto para se falar. Poderia fazer um programa aqui só sobre as novas armas russas, como eu já fiz, esmiuçar elas mais um pouco, mostrar por que a China partiu para cima dos Estados Unidos com o aval da Rússia, com o aval militar da Rússia. Não pensem vocês que as conquistas no mundo não se dão pela área militar, não, se dão. Então é o seguinte, a valorização das Forças Armadas, das nossas forças militares, ela se faz necessária e presente. Não isso que nós temos aí hoje, né? Não esse modelo que nós temos aí hoje. Esse modelo intervencionista, esse modelo dominado por entreguistas, por gente que não sabe o que é patriotismo, o que é nacionalismo, sabe nada. Patriotismo é diferente de nacionalismo, não sei o quê. Ótimo, não faz diferença, porque eles não têm uma coisa nem outra. Então é o seguinte, eu poderia falar sobre isso em geopolítica, mas não vou falar, porque a demanda no momento é outra. Eu criei um espaço aqui para falar de política, baseado desde o primeiro dia, quando nós criamos o canal, nos primórdios, eu, o Cláudio, o Christian e o André. Depois o André saiu, entrou o Marcelo, mas o André está sempre por perto, não tem problema nenhum, não há nenhuma animosidade entre a gente, muito pelo contrário. Então, nem isso daí existe, nenhum tipo de acirramento de ânimos em relação a isso aí. Quando nós criamos esse canal, nós criamos e falamos assim, poxa, nós somos nacionalistas, somos trabalhistas, estamos cansados desse discurso, dessa dicotomia esquerda-direita que está levando a gente para o buraco, não está levando a gente para lugar nenhum. Estamos criando fla-flus, estamos criando área de tensão. As pessoas não pensam mais, vamos fazer isso? Vamos. Aí insistiram e me colocaram como âncora disso aqui. E eu, de uma hora para outra, entrei de protagonista de um lugar novo para mim. Eu nunca explorei isso. Eu, há alguns anos, no Facebook, fazia textos. Fiz bastante textos, analisava bem as coisas, tinha um nível assertivo muito grande. Exatamente por isso, por analisar friamente, por ter lugar, apoiava o governo Lula, apoiei a reeleição da Dilma, porque era, dentro do quadro geral, o que melhor se apresentava, o menos ruim se apresentava, pelo menos no papel. Pelo menos no papel. Criamos um grupo de Telegram, onde existe um estatuto, né, um conjunto de regras que nós criamos. E lá em nenhum lugar está escrito que aquilo ali é um puxadinho do PDT, que aquilo ali é um puxadinho do Ciro Gomes, que aquilo ali faz parte de uma estrutura eleitoreira ou a serviço do PDT e do Ciro Gomes. Existem afinidades, ótimo. Então é o seguinte, não há vínculo nenhum nosso. Isso é para deixar muito claro, porque a gente tem que se defender de algum tipo de ataque. Aqui nós não atacamos, aqui nós não fazemos o ad hominem. Aqui as pessoas públicas, quando nós atacamos a Tabata Amaral, é porque ela está dentro do contexto de um partido social trabalhista e ela não atende às demandas básicas desse partido. E muito menos o Ciro Gomes está fazendo o papel certo. Por quê? Porque são pessoas públicas. Nós aqui não estamos julgando a Tabata Amaral, pessoa, indivíduo, não quero saber onde ela mora, não quero ser convidada para o café da tarde na casa dela, tá? Não faço a mínima questão, nem dela, nem do Ciro, nem de ninguém. Eu tenho minha vida, tenho meu círculo,
Eu não preciso disso. Eu tenho feito um tratamento público disso aí. E estou recebendo como réplica ataques pessoais. Ataques pessoais que eu estou acumulando, estou pegando tudo, porque depois de séculos eu deixei de ser bobo. Um amigo meu, parceiro aqui de longa data, é advogado. Ô Rubem, me dá tudo isso aí na mão, que eu vou esmiuçar, e mesmo que o cara não tenha nada, eu vou processar o veículo de comunicação, porque você está sendo citado nominalmente. Então você que está me citando nominalmente, pode ter certeza que você vai receber um convite, uma cartinha, porque alguns eu estou preparando duas denúncias, uma reparatória civil, sem prejuízo da criminal, porque eu estou sendo chamado literalmente de filho da puta, de ladrão, de corrupto, de vendido, de traidor. Traidor de quem? Eu estou traindo quem? Eu não estou traindo absolutamente ninguém. Não, eu tenho um grupo aqui dentro, todos eles fecham comigo. Então aqui não há traição nenhuma. Eu não tenho contrato assinado com o PDT, eu não sou filiado ao PDT, eu não sou filiado ao PT. O Rubem está fazendo isso porque ele está... A doença, a demência é tão grande. O Rubem está trabalhando para o Lula. Gente, o Lula nem vai ser candidato, não vai ter condições de ser candidato. E se eu quisesse trabalhar para o Lula, é problema meu. Ninguém tem nada com isso. Não é você que paga minhas contas. Tem nada. Eu posso chegar amanhã e falar assim: não, realmente eu vou trabalhar para o Lula, eu defendo o Lula. Eu não fiz isso. Eu não estou quando eu falo aqui que o Ciro Gomes ainda é o meu candidato, eu não estou falando para aparecer bem na fita, não. Que eu quero que vá pra puta que pariu quem acha que eu quero aparecer bem na fita. Se eu tiver que bater, eu vou bater em qualquer um. É essa a minha linha. A minha linha sempre foi essa, a crítica. Agora, se alguém quer elogio, quer palhaço, é por isso que existia a figura do bufão na corte. Aquele palhaço colorido, cheio de guinzo, que ficava pulando para os outros rir. Aí tem muito aí. Eu não vou citar vocês nominalmente, porque como eu falei, eu vou processar vocês todos. Então, eu não vou processar seu site, vou processar tudo. Pode ficar tranquilo que eu tenho elementos para isso aí. Não tem problema não. Vou me divertir. Já que eu passo por aqui e não ganho nada, quem vai me dar algum ganho vão ser vocês. Um amigo meu ganhou 40 mil ano passado do Facebook exatamente por causa disso. Ele não processou o cara, ele processou o Facebook. Agora o Facebook foi pra cima do cara com tudo. Tá arrancando as calças do cara. O Facebook. Esse colega meu não precisou usar o peso que ele não tinha contra o Facebook. Recebeu 40 mil do Facebook, tá muito feliz. Então ótimo, não tem problema nenhum não. Essa parte aí está passada. Então deixa eu esclarecer mais alguma coisa aqui, porque eu quando faço um ataque público a alguém que se torna público, porque Tabata Amaral não é cientista, não é neurocientista, não é cientista espacial, não é gênio, não é nada. Ela é política, paga com o meu salário. Um salário que eu pago impostos, então ela é minha empregada. Ela se colocou nessa posição. Então ela, como pessoa pública, dentro da sua atividade pública, dentro dos seus atos públicos, ela vai ser condenada. Aqui não há ad hominem. Aqui nós não fazemos nem ad hominem, nem ad mulher. Então é o seguinte, eu quero deixar claro que essa menina foi eleita dentro de um processo que a gente chama dentro de partido de candidato preferencial. Todo mundo que conhece partido político, eu não estou falando essas antas que andam por aí não, eu estou falando, quem conhece partido político sabe o que é candidato preferencial. Candidato preferencial é aquele em que o partido coloca como puxador de votos. Dá normalmente o número do partido, seguido de 00, às vezes não é esse número, mas preferencialmente é esse. Por exemplo, no PDT, 1200, é o puxador de votos. É aquele que o partido vai puxar, porque existe uma coisa chamada voto de legenda, e além do voto de legenda, existe as sobras, o quociente eleitoral.
Ou seja, se você tiver um campeão de votos, você, por A mais B, por ciência política aplicada, você chega à conclusão que você pode ter, dentro do sistema eleitoral brasileiro, onde são eleitos, primeiramente, pela votação dos partidos, alguns candidatos pelo quociente eleitoral, que é uma conta um pouco intrincada, não é muito difícil. Que alguém tiver dúvida é só me perguntar lá no supergrupo lá que eu respondo como é feito o cálculo. Então é o seguinte, é interessante ter um campeão de votos. E assim você, por A mais B, falar assim, eu ia fazer 3 deputados, esse expediente, eu faço 5. Então foi Tabata Amaral, essa escolhida. Tá? E ela vem representando uma coisa que eu acho estranho dentro do PDT, porque eu sou oriundo do PDT, antes de que muita gente aí que está me criticando, tentando me xingar, me alcançar de alguma forma, de forma inútil, ter nascido ou aprendido a limpar a bunda, eu já estava no PDT, tomando porrada, tomando tiro, bomba, porque eu sou de 82. Eu peguei a zona pesada, eu peguei ainda a ditadura, eu peguei quando o Brizola perdeu o PTB. Você não sabe que o partido do Brizola era o PTB. Ele fundou o PDT porque tiraram o PTB dele. A Globo lá e os militares na época tiraram o PTB dele para tirar a força. Criaram mais uma série de subterfúgios e o velho era foda, passou a perna no golbery em todos eles e conseguiu se eleger governador do Rio de Janeiro. Contra tudo, contra todos, contra a lei, contra tudo que possa imaginar. Se fosse hoje com a urna eletrônica, ele perderia, com certeza absoluta. A urna eletrônica ela consegue ser pior do que o voto manual, com certeza absoluta. Se fosse hoje, ele teria perdido e não teria como recorrer. Mas isso aí é passado. Eu só estou falando isso aí. Então é o seguinte, essa menina vem representando não o PDT, mas outra facção, outro grupo, outra coisa, tal de Renova BR, e ela é eleita, como todo mundo sabe, não adianta tapar o sol com a peneira. Esquece da história edificante, porque história edificante é muito bom para fazer programa de TV, para fazer essa sua vida no Faustão, para negócio. Em política isso aí não conta. Ela vem representando um grupo poderosíssimo, um movimento poderosíssimo. E quem está por trás desse movimento é o João Paulo Lemann. João Paulo Lemann não pagou os estudos da Tabata Amaral. Não, quem pagou foi minha mãe, já falecida. Ela veio, ficou com pena e pagou, fez um cheque e pagou. Não, quem pagou foi uma bolsa, é claro, porque lá em Harvard ou em qualquer lugar, o cara é mecenas e ele tem um número de indicados. Ótimo, ele não precisa dar bolsa a ninguém, ele já paga uma fortuna por mês lá. Porque Harvard, para quem não sabe, é o farol da Alexandria do terceiro mundo, do Brasil, da América Latina. A América Latina olha para cima e vê um farol, Harvard. Harvard, todo mundo hipnotizado por Harvard, é aquilo ali. Não existe escola do México, não existe escola de São Paulo, não existe Harvard. Com Harvard tudo está resolvido. E a gente vive olhando para esse farol. Então ela se formou lá, veio para cá, não exerceu a profissão dela um dia sequer na vida, para a qual ela se formou, veio como candidata. Então, para mim, ela, o Tiririca, o Alexandre Frota são a mesma coisa. O Alexandre Frota eu critico, não tem nem que criticar o Alexandre Frota, já está no DNA criticá-lo. Então é o seguinte, aí vem para cá e defende um projeto educacional complexo que ela não tem, nem ela tem conhecimento do que seja aquilo ali, a abrangência e a profundidade daquilo. Ela está ali como representante, ela tem que apresentar aquilo ali. E o Ciro Gomes entra de cabeça e de paixão dentro desse projeto, porque parece sabão limpa tudo. Porque como você falou que é em educação, esquece, ninguém pode ser contra. O quê? Ela está defendendo a educação. Que educação? Bem, primeiro vamos saber quem é João Paulo Lemann. João Paulo Lemann não é um banqueiro, como muita gente pensa. Não, absolutamente. Ele é um cara que atua em produção. Ele
ele e o grupo dele, o Sicupira e outros, eles detêm o controle acionário de várias empresas na área de varejo. Fábrica de, principalmente, a maior cervejaria do mundo, que é a Ambev, que de brasileiro não tem nada, né? Tem o público hoje. A Ambev, tem aí a Burger King, ou seja, tudo varejão. Tudo varejão. Ele é um cara de visão, sem entrar em ideologia, só elogiando. Ele é um cara de visão que enxerga no grande público, na massa, uma fonte de recursos e uma fonte de negócios interessantíssima e inesgotável. Tem aquela família, nem todo mundo vive só de juros e de agiotagem. Tem aquela família lá europeia, que eu não me recordo o nome agora, que foi a maior doação individual para a recuperação da Capela de Notre Dame. Inclusive, se houvesse aquela solidariedade toda da Capela para resolver, por exemplo, a miséria e a fome em alguns países africanos, a gente resolveu o problema de lá em 24 horas, né? Mas não. Todo mundo gosta do ícone, do que aparenta, e não do povo, do pobre, do miserável. Mas aí a gente vai entrar em outra seara e não é isso que eu quero discutir. Então é o seguinte, essa família aí, por exemplo, ela ganha rios de dinheiro em cima da vaidade, da futilidade da população mundial, porque eles são donos de marcas, Gucci, Pierre Cardin. Então, gente que paga mais apenas para parecer melhor, para parecer que caga mais cheiroso, que a merda deles é melhor, quando na realidade são uns iludidos. Vão todos para a mesma sepultura, vão todos para a mesma cova rasa, sem exceção. Todo mundo vai virar comida de minhoca, ou então vai ter que ser torrado para virar fumaça, voltar para a estrutura de carbono, tá? Mas tudo bem, essa família ganha bilhões dessa forma. Ótimo, cada um escolhe a sua forma. A dele não, a dele é comprar marcas famosas, normalmente baixar os custos ao ponto de você ter preocupação com a qualidade daquilo ali, né? Mas tudo bem, que se vá. É assim, a Ambev comprou a Budweiser virou uma cerveja de merda, feita de milho transgênico, e a gente vai bebendo ela assim mesmo. Eu não, porque eu nem isso eu estou bebendo. Mas o Paulo Lemann é um homem de visão. Ele gosta de números. E ele gosta desse segmento mais popular. E a educação é um segmento desse. São 40 e poucos milhões de alunos na rede pública. Você veja só que eles têm um projeto educacional, mas esse projeto educacional não é gratuito, não. Grandes conglomerados estão tomando conta da escola privada brasileira, porque a escola pública brasileira está sendo sucateada, está sendo jogada no chão, destruída, a ponto de que qualquer pessoa que queira um pouco de melhor qualidade de ensino vai procurar o refúgio na escola privada. Eu fiz isso. Eu pude paguei escola privada para meus filhos. Não existe escola de qualidade pública aqui onde eu moro, mas não tem mesmo. Para piorar, ainda tem o Estatuto do Adolescente, da Criança e do Adolescente, aonde as escolas são permeadas, dominadas por facções, por bandidos, e eu não estou inventando. Pode vir aqui que eu faço in loco com todo mundo, para qualquer sonhador. E o João Paulo Lemann vê nisso aí um filão. Aonde a gente vê problema, o João Paulo Lemann vê uma oportunidade. É a visão que ele tem do mundo. E não satisfeito, as pessoas criaram uma escola de lideranças. Eu queria até perguntar, até para o Ciro Gomes mesmo, qual a legitimidade? Legal eu sei que mas a legitimidade moral dentro de uma democracia, que a democracia é o poder que emana do povo para o povo e pelo povo, né? Mais ou menos, basicamente é isso. E qual a legitimidade que existe de um empresário criar uma escola de empresários, de líderes, de doutrinação, para esses tomarem o poder? Isso aí você não está corrompendo o processo, não. O nosso processo já é todo corrompido, entendeu? É só uma questão, é uma pergunta.
O nosso processo é todo corrompido, porque 70% dos nossos deputados são empresários e 70% da nossa população são de operários braçais, praticamente. E devemos ter lá dentro uns 2 ou 3 que vieram desse operariado e também já se venderam, se corromperam. Mas isso também é outra página, não vamos abordá-la aqui agora. Então o que acontece? João Paulo Lemann nada mais é do que um comerciante, um cara que está criando uma bancada, criando novos líderes. Inclusive ele até começou muito mal, porque líder não se faz na escola. A prova disso é a própria Tabata, que é insegura, não tem carisma e ela tem capacidade de chefiar. Chefiar é uma coisa, liderar é outra. Chefe é uma coisa. Chefe é aquele cara que você outorga a ele um cargo de chefia. Ele vai poder fazer o que quiser, mandar à vontade ali, porque ele é o chefe e todo mundo tem que obedecê-lo. Isso aí não tenha dúvida. Isso é ser chefe, chefia. Agora, liderança é outra coisa. Então você pode fazer escola de chefes. Escola de líderes é muito difícil. E o que nós temos aí na mão dele é isso aí. Mas tudo bem, é o modelo que ele tem pra gente. É esse modelo. Eu quero esse modelo? Não. Eu gosto desse modelo? Não. E onde está errado o Ciro Gomes nesse momento? Principalmente. Bem, primeiro, porque existe uma bancada inteira do PDT e a pauta que nós estamos vendo ali, única e exclusivamente, Então é tudo um varejo barato. A educação é um varejo barato. Ele não vai vender um produto de alto valor agregado, mas necessário, essencial, de alto consumo. Afinal, estamos falando de 41 milhões de consumidores. E aonde vem a crítica principal em relação a tudo isso aí? Até ao Ciro Gomes, como eu estava falando e perdi o fio da meada porque eu estou dirigindo. Então é o seguinte, desculpe até se tem um problema de continuidade aqui, mas eu volto, não tem problema nenhum não. O que ocorre? De antemão, nós estamos com um paciente em cima da mesa que foi atropelado, está com traumatismo craniano, pressão intracraniana altíssima, beirando a morte, e uma perna fraturada. O Ciro Gomes está preocupado com a perna fraturada dele, que não oferece, já foi visto, não oferece risco à integridade, à vida dele no momento. É sério? Tem que ser visto? Tem. Claro que tem. Mas primeiro a prioridade. Tem um amigo do meu irmão que há alguns anos atrás tomou um tiro no aterro do Flamengo e foi operado às pressas no Souza Aguiar, numa situação, acho que foi no Souza Aguiar, não me recordo, mas eu acho que foi operado às pressas e a operação foi tão atabalhoada que ele teve que fazer depois uma operação de reconstituição. Agora, os caras que operaram pegando ele com a pressão de 2:1. 20 por 10, né, que chamam. Porque a pressão sempre tem um número a mais. São miligramas de mercúrio na coluna. Então é o seguinte, o que acontece? Os caras tinham que salvar a vida dele de qualquer forma. Então abriram ele como se abre um porco. É assim, o Brasil está nessa situação. Nós estamos entrando numa situação, o Paulo Guedes ontem bota o Levi para fora, sob uma desculpa qualquer, porque o Levi tem algum rasgo de nacionalismo nele, tem uma visão, vamos dizer assim, mais liberal do que neoliberal, e estava atrapalhando. E coloca nele um cara que é destruidor do Estado. Ele está botando a turma dele lá. É esse tipo de coisa que está acontecendo. O número de desemprego não aumenta, só aumenta. O salário só se avilta. Direitos estão indo todos embora. Ninguém mexe na dívida pública brasileira. Nós só se fala na Previdência.
E a gente está aqui debruçado única e exclusivamente com o melhor candidato solto, o melhor candidato que tem condições de andar e transitar, preocupado com educação e com a pauta de Dona Tabata Amaral e seu grupo de educação. Porque ela está ali, foi eleita para isso, porque ela é uma nova líder. Ela foi formada para isso. Ela participa de... tanto é que ela usa mais o tal do Renova BR e mais outro símbolo que ela tem lá, mais outro símbolo cabalístico que ela usa lá, do que o PDT. O PDT para ela simplesmente é uma mula de carga. É um lugar onde ela subiu e pronto. Tá nem aí pro PDT. Todo lugar que é Renova BR, é isso. Renova o quê? Quem é que está renovando? O João Paulo Lema? É ele que está renovando o Brasil? Escola de líderes, por quê? Isso daí fere os preceitos democráticos. Você criar líderes, você criar uma escola de robôs para que esses vão dominar os setores públicos para beneficiar empresas privadas, porque quem está pagando isso tudo são empresas privadas. Então isso fede. Isso fede, fede e fede. E vai continuar fedendo. E eu vou continuar falando. E vou continuar no mesmo lugar. E se Ciro Gomes continuar assim, ele siga o caminho dele e eu vou seguir o meu. Se tiver candidato, tenho. Se não tiver, não tenho. Vou continuar fazendo análise numa boa. Vou continuar ganhando o dinheiro que eu ganho aqui, que é nenhum. Vou continuar fazendo as mesmas coisas que eu faço aqui. Vou continuar afiliado ao mesmo partido que eu estou filiado hoje, que é nenhum. Tá? Vou continuar seguindo a mesma ideologia, que é a minha, que é a do meu grupo, que é a do Marcelo, que é a do Cláudio, que é de boa parte do pessoal que está lá no meu supergrupo. As pessoas pensam bem parecido. Então é isso aí. Eu tive que fazer esse vídeo longo para mostrar isso aí. Isso aqui não tem dono, não. Aqui a gente tem um objetivo comum. Já foi através de Lula. Inclusive Lula foi o candidato de Ciro Gomes. Foi através do Ciro Gomes na última eleição. Não deu para ir. O país estava destroçado. Agora eu vou fazer críticas públicas. Aqui sim, a pessoas públicas. As pessoas que se colocam publicamente em cargos públicos, recebendo salários públicos. Até Ciro Gomes tem salário do PDT. E o PDT recebe fundo de campanha. Então, está dentro da minha alçada de crítica, sim. Todo mundo vai ser criticado, sem problema algum. O que eu não vou admitir, não vou segurar a onda, é de fazer crítica a pessoas públicas e ser atacado pessoalmente no privado. Ser atacado na minha pessoa. Aí não. Aí a gente vai lá para o Homem de Preto e ele vai decidir o que é, o que vai ter, tá? Eu tenho o nome de vocês todos, fica tranquilo, fica calmo. Se apressa, nem adianta pagar porque está tudo printado. Tudo printado, tudo gravado, está tudo garantido aqui, tá? Fica tranquilo. Lá vocês vão ver quem é o filho da puta. Um abraço para todo mundo. Até a...